2000 anos antes de Cristo, os babilônios, por usarem numeração na base 60 e conhecerem o número π como 3, dividiram a circunferência em 360 partes. Cada parte foi dividida em 60 partes, que por sua vez foram divididas em outras 60 partes. Assim ficou definido que 1 grau tem 60 minutos e 1 minuto 60 segundos. A trigonometria é vista e usada por nós diariamente, quando organizamos livros na estante, quando jogamos bilhar, quando olhamos para o alto de um prédio. A etimologia da palavra trigonometria revela que esta expressão é a junção das palavras em latim trigon, que significa triângulo, mais metron, que significa medida. Trigonometria, portanto, quer dizer medida dos triângulos. Olá, turminha, tudo bem? Nós vamos aqui de novo juntos estudando trigonometria. Espero que vocês estejam curtindo estudar trigonometria. Quê? Tá falando mal de trigonometria? Para com isso, é muito legal a trigonometria. Hoje vamos implementar mais ainda vendo funções trigonométricas. O que é funções trigonométricas? De novo função? Não, calminha, calminha. Função trigonométrica tem uma aplicação muito grande na eletrônica, na medicina. Medicina? Eu vou prestar, então tem que saber? Sim, tem que saber. Ainda mais quem vai trabalhar com ultrassonografia, quem vai trabalhar com cardiologia, quem vai trabalhar com qualquer sistema que tem a função trigonométrica. Aquele bip, 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 isso mesmo. Hoje nós vamos ver isso aí. Oi, posso fazer uma pergunta para... Não posso, tá? Obrigado. Oi, fazer uma pergunta rapidinha para você. Você lembra para que serve a função seno e cosseno? Não lembro. Lembra? Seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, e o cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Não lembro mesmo. Sou muito ruim em geometria. Lembro, seno é cateto oposto sobre a hipotenusa e cosseno cateto adjacente sobre a hipotenusa. Beleza, sabe dizer para que serve? Onde a gente pode utilizar na matemática? Para se calcular área de triângulo, ângulo de triângulo. Na matemática a gente pode aplicar isso em problemas envolvendo altura de prédios, por exemplo. É aplicado em triângulo. Ah, eu não me lembro. Então, respondeu para que serve a função seno e cosseno? Pensaram nas respostas? Eu já falei, nós podemos usar na engenharia eletrônica, nós podemos usar aonde? Medicina, mas podemos usar também, você vai usar ainda na ótica, vai usar ainda onde? Em ondas, também se for estudar números complexos, também você vai estar estudando as funções trigonométricas. É muito importante prestar atenção na aula de hoje. O que nós vamos ver agora então? Vamos ver a função seno. Essa função seno, ela vai ser aplicada em muitos exercícios. Só que eu preciso saber construir o gráfico da função seno. Então, basicamente, a nossa aula vai ser de construção dos gráficos da função seno, função cotangente, função cosseno, função tangente e assim por diante. Antes de começarmos a desenhar, a construir a função, eu quero que você anote essas 3 dicas. Depois peça para pararem o vídeo para você anotar essas 3 dicas, que elas são muito importantes. Você nunca vai errar uma questão de gráfico. Você pode pensar da seguinte forma: meu Deus, então é muito importante saber desenhar? Sim, é muito importante. Principalmente para o seu vestibular e para o seu colégio. Então vamos começar com as 3 dicas. Primeira dica. A primeira dica que eu dou é: primeiro, iguale a equação a zero e ache as raízes. Como assim, professor? Por exemplo, seno de x igual a zero. Quais são as raízes? Então, encontra o valor do ângulo x, que vai valer seno igual a zero. Mas o x vai ser em quê? Em radianos ou em graus? Vamos com calma, espera aí. Se eu quero aplicar uma função, então eu tenho que pensar da seguinte forma. Essa função, ela tem que ter o domínio e tem que ter a imagem. E o domínio para nós tem que ser os reais, todos os números reais. Se eu pensar nos números reais, nós vimos que 360 graus é o número. Quando eu divido, por exemplo, por 11, não vai dar um número perfeito, não vai dar um número exato. E não vou ter todos os números reais em graus. Só que em radianos eu tenho, porque eu pego o raio e dobro sobre a circunferência. Então
Então posso ter qualquer parte de número real na circunferência dobrada. E posso girar quantas vezes eu quiser ao redor da circunferência, que eu vou obter milhões de números, zilhões de números. Todos os números reais do conjunto dos reais. Então, nosso domínio vai ser quem? Os reais. Encontro as raízes para x. Qual é a segunda dica? A segunda dica, entre duas raízes, ou tem um ponto de máximo, ou tem um ponto de mínimo. É impossível não ter ponto de máximo ou ponto de mínimo entre duas raízes. Como assim, professor? Pense, tudo que sobe, desce. Perfeito. Se tudo que sobe desce, a hora que ele alcançar o ponto máximo, ele vai descer. Mas também a recíproca verdadeira. Que recíproca? Tudo que desce, um dia também vai subir. Automaticamente, entre duas raízes, sempre vou ter um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Ou um ponto de máximo, ou um ponto de mínimo. E a terceira dica, professor? Que dica que é essa? Mostrar a correspondência entre o ciclo trigonométrico que nós aplicamos nas aulas de ciclo trigonométrico e o sistema cartesiano, para podermos construir perfeitamente o nosso gráfico. E agora vamos começar então com o exemplo y igual a seno de x, aplicados do domínio reais, eixo dos reais, no eixo horizontal, na imagem. Imagem? Sim. Qual é o valor máximo e mínimo que o seno de um número pode ter? 1 ou menos 1. De 1 até menos 1, o seno pode funcionar. Acima de 1 ou abaixo de menos 1, é impossível você encontrar um ângulo ou um número que o seno dele vai dar. Então vamos começar junto, fazendo as dicas, montando a tabelinha e colocando os valores no gráfico. Pegamos então o ciclo trigonométrico e colocamos os valores que nós conhecemos. Então temos a raiz π sobre 6, seno de π sobre 6, vai dar um valor de y igual a quanto? Exatamente meio. Então exatamente no meio marcamos um ponto. Como é que vou marcar agora no eixo horizontal? Eu pego a circunferência e abro ela no eixo horizontal. Então eu marco 0, 2π, metade, π, metade, π sobre 2, π sobre 6, e depois marco os ângulos notáveis, conhecidos. Marcamos o π sobre 6, 2 vezes π sobre 6 dá quanto? Isso aí, π sobre 3. E assim então eu tenho pelo menos 3 pontos do primeiro quadrante, que nós conhecemos muito bem, porque você já decorou a tabela trigonométrica. Isso aí, parabéns! Agora vamos completar o gráfico. Eu pego na circunferência os valores dos senos e transfiro para cá. O que eu falei primeiro? Vamos achar as raízes. Então, raízes de seno de x é quem? 0, π, 2π, 3π, 4π e assim por diante. Então, vem comigo. 0, o gráfico vai passar por aqui. π, o gráfico vai passar por aqui. 2π, também o gráfico vai passar por aqui. Qual é o próximo ponto que o gráfico vai cortar no eixo x? Qual? Isso aí, 3π, depois 4π e assim por diante. Encontrei as raízes. Qual é a segunda dica? Encontrar ponto de máximo, ponto de mínimo. Então, entre duas raízes, entre 0 e π, quem que é o ponto médio? π sobre 2, muito bem. Então, vamos lá. No π sobre 2, ou é máximo ou é mínimo. Peguei duas raízes, ponto médio, substituo na função seno, vai dar 1. Coloco aqui 1. Pronto, o gráfico vai ficar dessa forma. E agora, como é que eu faço? Próximas duas raízes, π e 2π, metade, 3π sobre 2. Muito bem, 3π sobre 2 está aqui no gráfico, vai corresponder a qual seno? Quanto? Quanto você falou? Menos 1? Parabéns. Então, marca comigo. Menos 1 para x igual a 3π sobre 2. Então, está aqui o gráfico. Marco essa curva. Tudo bem, turminha? Então, vamos agora passar para a próxima função. Eu vou pegar e multiplicar seno de x por 2. Que? É isso aí. Só multiplicar o seno de x por 2. Se eu multiplicar um número por 2, o que acontece com ele? Dobra de tamanho. Fica maior. Onde era 1, vai passar a ser 2. Onde era menos 1, vai passar a ser menos 2. E onde era 0, hein, João? Que? Isso aí. 2 vezes 0, 0. Vai continuar sendo 0.
Ou seja, as raízes não vão mudar. Eu só vou esticar este comprimento. Eu vou esticar a amplitude da função seno. Vai ficar 2 vezes seno. Vamos montar a tabelinha? Substituo o valor de x. Os ângulos que eu conheço. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Por que eu substituo esses valores? Porque 0π e 2π são raízes. π sobre 2 é ponto médio entre as duas raízes. 3π sobre 2 é ponto médio entre outras duas raízes. Assim encontro seno. E quem que eu quero? 2 vezes seno. Multiplico os valores por 2 e encontro aqui esses valores. O que eu vou fazer agora? Pego os valores de x, pego os correspondentes valores no 2 vezes seno de x e aplico no gráfico. Fica da seguinte forma, então. Pontos. Dica, qual é a dica? Achar as raízes e depois achar os pontos médios, valor máximo ou mínimo. Raízes, 0π, 2π. Ponto máximo ou mínimo, π sobre 2, 3π sobre 2. E professor, você é mágico, você adivinhou, ficou multiplicado por 2, aumentou 2 em cima e diminuiu 2 embaixo. Calma, não aumentou 2 em cima e diminuiu 2 embaixo, não. Esticou para 2 para cima e esticou para 2 para baixo. Isso aí, vamos conferir então o gráfico. Como é que a curva vai ficar? Dá uma olhada comigo aqui, vai ficar desta forma. De 0 puxa até 2, depois desce para 0 até menos 2 e continua. Vamos conferir então o domínio? Como é que vou calcular o domínio da função? Calma aí, o domínio é só a condição de existência, e ela existe sempre, para qualquer número real. Então, domínio igual ao conjunto dos reais, joia. E a imagem? Quem que é a imagem? Imagem é a projeção da onde? Do gráfico aonde? No eixo Y, perfeito. Então, projeto no eixo Y e vou encontrar de 2 até menos 2, ou de menos 2 até 2. Todo esse gráfico projetado no eixo Y vai se encaixar entre menos 2 e 2. Como é que eu escrevo a função imagem? Então vamos lá. Y pertence aos reais, tal que menos 2 menor ou igual a Y, menor ou igual a 2. Joia. E período? O que é período? Período é quando que ela vai voltar a repetir. Perceba que as raízes se mantiveram as mesmas. Logo, tem o mesmo período que a função seno. Função seno, qual é o período dela? 2π. Uma volta completa, ela repete tudo de novo. Vem comigo. 0π, 2π. Daqui em diante, ela volta a repetir. Então, essa parte igual a essa parte, ela volta a repetir. Professor, aqui é igual? Não. As raízes são iguais, mas aqui está subindo e aqui está descendo. Então, tem que subir de novo na mesma posição. Olha só, de 0 até 2π é o período. Período quanto que é? 2π. Vamos agora fazer o seguinte, multiplicar a função seno por menos 2. Então, vamos agora analisar a função menos 2 vezes seno de x e ver como é que fica a tabela e o gráfico. Então, dessa forma, eu vou ter a função y igual a menos 2 vezes seno de x e colocar os valores do x para a obtenção dos valores do y. Então, vamos calcular esses valores rapidamente para podermos verificar como é que essa função vai ficar projetada no eixo y e eixo x. Então, vem comigo. A tabelinha, coloque valores para x, substitui lá na função y igual a menos 2 vezes seno de x. Dessa forma, vamos obter os valores de y. Joia! Vamos agora, então, fazer o seguinte. Pega cada pontinho, coloca lá no gráfico. Eixo x e eixo y. E vamos ver como é que vai ficar. Então, vai ficar da seguinte forma. Invertido. Como assim, professor? Dica, acha as raízes. Menos 2 vezes seno de x igual a 0. Mesma coisa que seno de x igual a 0. Então, raízes 0, π, 2π, 3π, menos π, menos 2π e assim por diante. Ótimo. Segundo, o quê? Ache ponto de máximo ou de mínimo. Entre duas raízes, ou tem um ponto máximo ou tem um ponto mínimo. Então, vem comigo. Para π sobre 2, vai ter máximo ou mínimo. Substituir na função menos 2 vezes seno de x, vou achar o valor menos 2. E depois, 3π sobre 2, raiz, ponto médio entre duas raízes, vai obter aqui, valor y igual a 2. Joia. Marco os pontos e assim eu vou ter essa curva. Fantástico. E agora, qual a próxima função que nós vamos ver? Multiplicamos o seno de x por 2 e multiplicamos por menos 2. Vamos agora então fazer o seguinte, vamos multiplicar o ângulo por 2.
Ih, professor, agora vai complicar. Vai não, é só mudar as raízes. É só o quê? Dividir as raízes por 2. Perfeitamente. Então vamos analisar no gráfico e ver como é que fica a função y igual seno de 2x. Então agora, turminha, não vou mais colocar tabela para vocês. Você vai fazer a tabela direitinho na sua sala de aula. Se tiver dúvida, peça ao professor ou professora para te auxiliar. Mas o importante é você pegar os valores da tabela e colocar no gráfico. Então a nossa função agora é y igual seno de 2x. Joia! Então eu vou pegar esse x e achar o valor dele. Seno de 2x igual a 0, então eu vou ter x igual a 0, ou π sobre 4, ou π sobre 2, e assim por diante. Vem comigo para acompanhar o gráfico. Olha só. Para x igual a 0, seno é 0, logo a função vai cortar nesse ponto. Como eu falei para vocês, próxima raiz, π sobre 2. Então vou colocar x igual a π sobre 2, dessa forma seno vai ficar 0. Ô professor, seno de π sobre 2 é igual a 1. Perfeito, só que a função é seno de 2x. Então 2 vezes π sobre 2 dá quanto? π. Ótimo. Então vou ter esta curva da função y igual a seno de 2x. Perceba que a imagem não mudou. A imagem é a projeção do gráfico no eixo y, de menos 1 até 1. Não mudou por quê, professor? Porque nós não multiplicamos seno nem por 2, nem por menos 2. Multiplicamos em quem por 2? Multiplicamos o x, o ângulo. E por isso que a curva fez o quê? Diminuiu. A curva ficou o quê? Mais concentrada. Então vamos concluir essa curva aqui. Ela ficou concentrada, ela estava expandida. Concentramos ela. 0, π sobre 2 e π. E assim por diante. Mudou o período? Aham, mudou o período. Não mudou a imagem, mas mudou o período. Como assim? Ela era 2π de período, agora ficou π. Dividir por 2 o período. Tá bem assim, pessoal? Joia. Agora a nossa próxima função. Que função que nós vamos ver? Então vamos imaginar o seguinte. Multipliquei por 2 o seno. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos somar 3 no 2 vezes seno de x e ver como é que fica com a curva. Antes de ver o gráfico, pensa comigo. Multipliquei por 2, então vai esticar. Vai ficar de menos 1 até 1, multiplica por 2, fica de menos 2 até 2. Soma 3. Soma 3. 3 menos 2 dá 1. Então começa a curva no 1. E 3 mais 2 dá 5. Então vai de 1 até 5. Vamos olhar então no gráfico. Para conferir o que eu estou falando, olha só. Y igual a 3 mais 2 vezes seno de x. No gráfico, como é que vai ficar? De 1 até 5. Vamos ver se eu disse certo? Então olha só. 3 é a função... Não. 3 é quando o y for valer para x igual a 0. Perfeito? O que eu falei? Vai ficar entre 1 e 5. Dá uma olhada, entre 1 e 5. Como é que você faz essa curva então, professor? Faz o seguinte. Seno de 2x, você já fez a curva. Agora só soma 3. Então pega a curva e desloca ela. Ela vai ficar justamente de 1 até 5. Tudo bem assim? Beleza, pessoal? Joinha? Perfeito. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos estudar uma função seno que tem módulo. E vamos ver passo a passo como é que eu vou construir essa função. Com módulo fica mais complicado. Então vamos fazer o seguinte, passo a passo, devagarzinho. Vamos primeiro pegar uma função y igual 1 mais módulo de seno de 2x. Tá bem assim? Então dá uma olhada aqui. O módulo vai acabar fazendo o quê? Levantando essa curva. Presta atenção nessa curva comigo. Essa função é de seno de 2x. Já vimos um tempinho atrás. Tá bem? Tá lembrado? Ótimo. Então ela vai de 0 até π sobre 2 até π. 3 raízes. Pega os pontos médios e acha ponto máximo mínimo. Essa curva de quem que é? Seno de 2x. O que eu falei agora? Coloca módulo no seno de 2x. Quem é mais continua sendo mais. Quem é menos fica como? Como? Módulo de menos fica o quê? Mais. Perfeito. Então analisa comigo. Eu vou fazer o seguinte. Essa curva, ela vai ficar para cima. Vamos ver como é que vai ficar então, pessoal? Olha só. Ficou todinha para cima. Parece uma bola quicando e sempre continuamente andando. Tá bem, pessoal? Essa curva de quem que é? Módulo seno de 2x. Olha só. Módulo seno de 2x. Para finalizar, o que eu vou fazer? Soma 1. Então, se eu somar 1, onde era 0 passa a ser 1. Onde era 1 passa a ser quanto? 2.
2, isso aí. Então vai de 1 até 2. Vamos certificar então, turminha. Vou pegar e somar 1. Então essa curva vai subir. Vamos ver, pessoal? Subindo a curva, ela vai ficar de 1 até 2. Então essa curva que estava para baixo vai subir 1. Como é que ela era? Era cima e baixo, cima e baixo. Coloquei módulo, ficou tudo para cima. Aumentei 1, subiu a curva. Está bem assim? Está ótimo assim? Quem vamos ver agora? A função y igual a cosseno de x. Já vimos seno? Já cansamos de ver seno? Não, não, não. Depois, na sua sala de aula, na sua casa, você vai construir bastante gráfico. Agora vamos ver o gráfico de y igual a cosseno de x. Cosseno de x? Simples, muito simples. Ache primeiro as raízes, pegue ponto médio entre cada duas raízes, ache se o ponto mínimo ou se o ponto é máximo. Vamos ver então, pessoal. Se x igual a 0, y igual a 1, então não é raiz. Mas se x for π sobre 2, y igual a 0, então é raiz. Olha só, corta no π sobre 2, próximo ponto, 3π sobre 2. Um ponto anterior, menos π sobre 2. Quem é o valor máximo? Para y igual a 1. Quem é o valor mínimo? Para y igual a menos 1. Para quais valores? Entre cada duas raízes, o ponto médio ou é máximo ou é mínimo. Para 0, 1 é máximo. Para π, menos 1 é mínimo. Imagem, projete o gráfico no eixo y, vai de menos 1 até 1. Domínio, toda a reta dos reais. Período, repete a cada 2π. Começa aqui, vai voltar para cá. De 0 até 2π, repetiu a curva. Tá joinha, pessoal? E então, turminha, agora vamos ver a função y igual a 3 vezes cosseno de 2x. Como é que vai acontecer com a função? 3 vezes cosseno, então ela vai ampliar de menos 3 até 3. Cosseno de 2x, então as raízes elas vão diminuir pela metade. Olha só, essa metade vai ficar de que forma? Eu vou pegar e dividir as raízes. Então era 0 dividido por 2 vai dar 0. π dividido por 2 dá π sobre 2. π sobre 2 dividido por 2 dá π sobre 4. E assim por diante. Então faça a equação y igual a 3 cosseno de 2x igual a 0. Assim vamos obter quais raízes? π sobre 4, 3π sobre 4 e assim por diante. Acompanhe o gráfico comigo. Então o gráfico vai ficar esticado até 3, porque multipliquei por 3, e até menos 3, porque eu multipliquei por 3. Então a imagem, projeto no eixo y, vai ficar de menos 3 até 3. Ótimo. E as raízes, elas vão diminuir pela metade? Sim. Era antes π sobre 2, divide por 2, fica quanto? π sobre 4. Dá uma olhada no π sobre 4 que acontece. Y igual a 0. Joia. Qual é a próxima raiz? Ok, perfeito. 3π sobre 2 dividido por 2 dá 3π sobre 4. Então vamos marcar aqui a segunda raiz. Que dica que o professor deu para você? Aham, divide por 2, joia. Agora pegue entre as duas raízes. Um ponto, não, o ponto médio, não é qualquer ponto, o ponto médio. Você pega entre duas raízes o ponto médio, encontra o ponto de máximo ou ponto de mínimo. Perfeito. Então olha só no gráfico ainda, função ponto máximo 3, x igual a 0. Função ponto mínimo menos 3, x igual a π sobre 2. Tá ok, pessoal? Perfeito? É isso aí. Então para seno e cosseno, tá certo assim? Tá ótimo, maravilhoso. Então vamos ver agora o próximo passo. Tá. E me diz uma coisa, professor. Isso aí, ó, tem uma aplicação prática? Esse skatista com bonezinho fica dormindo e acorda no meio da aula só para interromper? Mas tudo bem, olha só. Eu vou dar dica para você, só para você ficar motivado para estudar, beleza? Olha só, então, olha bem comigo, olha só. Qualquer função seno ou cosseno, eu vou sempre ver aonde? Eu vou ver, por exemplo, em aparelhos tipo sismógrafo, tipo eletrocardiograma, tipo ultrassom. Os aparelhos eles vão medir para mim o batimento cardíaco ou qualquer tipo de barulho que vai resultar numa onda. Tá joia, turminha? Ok, skatista? Prestou atenção? Então vamos agora para a função tangente. Essa função tangente é muito importante. O que nós vamos ver nela? Tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Vamos enfrentar pela primeira vez um problema seríssimo. No denominador não posso ter 0.
cosseno de x tem que ser diferente de zero. Então, x não pode assumir valores do tipo π sobre 2, 3π sobre 2 e assim por diante. Se não pode assumir, então o que eu vou fazer? Eu vou ter que inventar alguma coisa para poder fazer o gráfico? Não, presta atenção. O que eu falei no início? Pego, acho as raízes. Depois de achar as raízes, entre cada duas raízes tem um ponto, que vai ser ou de máximo ou de mínimo. Nesse caso, na função tangente e na função cotangente, na secante e na cossecante, eu vou ter um problema seríssimo, porque entre cada duas raízes, vou ter um ponto que não vai existir, porque vai ficar ou sobre seno ou sobre cosseno. Nesse caso, é sobre cosseno. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer o seguinte, desenhar reta chamada reta assíntota. Então, preste atenção comigo no gráfico y igual a tangente de x. Vamos bem devagarzinho para entendermos perfeitamente o que eu quis dizer com a reta assíntota. Primeiramente, vamos fazer o quê? Achar as raízes. Quando que tangente de x igual a zero? Quando seno de x for zero. Vem comigo para o quadro. Olhando para o ciclo trigonométrico, eu vou ter a reta tangente do lado direito dela. Para x igual a zero, quanto que vale tangente? Zero. Fantástico. Então venho para cá e marco zero para a curva amarela, que representa a função tangente. Joia? Quem que é a próxima raiz? Quando for π. Então, quando for π, de novo vou ter zero. Perfeito? Prestou atenção? Joia. Entre 0 e π, quem que é o ponto médio? π sobre 2. Então, para π sobre 2, eu vou ter ou ponto de máximo ou ponto de mínimo. Ih, professor, o que aconteceu? Olha só essa curva, ficou maluca? Calma aí, isso aconteceu porque tem uma reta chamada reta assíntota. Se x for π sobre 2, cosseno é zero. Pode dividir por zero, professor? Não pode, não. Então, se não pode dividir por zero, o que eu faço? Eu entro com a equação da reta assíntota. Nesse caso, as assíntotas são π sobre 2, 3π sobre 2 e assim por diante. Estão prestando atenção? Ótimo. Olha só. Ela vai descer até menos infinito e vai subir até mais infinito. A cada π. Então, o período dela é π. Ou seja, a cada π, ela vai descer do infinito, subir até o mais infinito. Do menos infinito até o mais infinito. Sempre passando por uma raiz. 0, π, 2π, 3π e assim por diante. Qual é o domínio da função tangente? Qualquer número real menos π sobre 2, menos π sobre 2, 3π sobre 2 e assim por diante. Tudo bem? Quem é a imagem? Projete a função tangente no eixo y, a imagem vai ser os números reais. Todos os números reais vai ser igual à imagem da função tangente. Tudo bem, pessoal? Agora vamos prestar atenção na função y igual cotangente de x. Cotangente de x é quem? É cosseno de x sobre seno de x. Seno de x pode ser zero? Não pode, não. Então, se seno de x for zero, eu vou ter assíntotas. Vamos, então, para y igual a cotangente de x. Essa cotangente vai ficar de que forma? Eu desenhei primeiro uma parte. E agora vou colocar todas as partes. Primeiro vamos explicar nessa parte o que acontece. Para x igual a zero, vai ficar no infinito. Por quê? Porque seno não pode ser zero, né? Seno de zero, o que acontece? Vai ficar zero. Então fica cotangente igual o número sobre zero. Não pode dividir por zero, gente. Então vai ficar uma assíntota no eixo y, beleza? Quem que é a raiz de cotangente? Quando cotangente igual a zero, quando cosseno igual a zero, quando x for π sobre 2. Então, para x igual a π sobre 2, eu vou ter esse pontinho no gráfico. E para achar outros pontos, pega, por exemplo, x igual a π sobre 4, cotangente é 1, marca o ponto. E aí eu já sei que vai de cima para baixo, de mais infinito para menos infinito. Vamos pegar várias curvas e colocar juntos na tela e ver como é que acontece, turminha? Olha só, eu vou ter várias funções cotangentes. Não, é uma só função. É uma só função, tá? Não são várias cotangentes. É uma só cotangente. Lá eu fiz entre 0 e π. Aqui eu estou fazendo do menos infinito até mais infinito. Presta atenção. Então ela vai de mais infinito até menos infinito. Ela vai pegar de lá para cá
sempre a mesma curva repetindo, sempre passando aonde? Na raiz, menos π sobre 2, π sobre 2 e assim por diante. Lembrando que a reta assíntota é a reta que jamais será tocada pela função, nunca. Tá bem, pessoal? Você está pensando que eu só falo teoria, certo? Olha só, eu vou ver agora um profissional falando sobre a aplicação das funções de hoje. Bom, como engenheiro civil, os modelos de exemplos de uso da trigonometria mais clássicos são quando você tem um edifício alto, ou uma casa, uma torre, uma montanha, e você precisa saber a altura dela aproximada, você pode fazer isso por semelhança de triângulos pela sombra que ela projeta no chão, entre as 10 e as 2 horas da tarde, que ela dá uma sombra pequena e é possível você medir a sombra e por semelhança de triângulo você ter a altura do prédio. Esse é um dos exemplos. Outro exemplo clássico na engenharia civil é na construção civil, onde muitas vezes os pedreiros não têm em mãos os equipamentos adequados, ou até é melhor tirar o ângulo reto das paredes, ou seja, os ângulos de 90 graus das paredes pelos números mágicos da trigonometria, que são os 3, 4 e 5, onde o 3 e 4 são um dos catetos e o 5 é a hipotenusa. Com isso, com uma trena simples, ele consegue tirar ângulos retos perfeitos na construção civil. Outro exemplo na engenharia civil que a gente utiliza é o GPS, onde o sistema de posicionamento global, ele por trigonometria, por distância dos satélites e os ângulos em que eles se encontram, você também tem a localização exata de um ponto na Terra. Assim, é mais um exemplo que a gente tem de trigonometria. Esses são os exemplos mais clássicos da trigonometria, ou os mais simples, na aplicação da engenharia civil. Existem também os modelos de trigonometria, onde são de cálculos muito mais aprofundados na área de cálculo de vigas, estruturas, lajes e toda a parte interna dos edifícios. Outro exemplo utilizado na engenharia civil também é quando você necessita calcular a largura de um rio, onde você não consegue atravessar o rio com uma trena e você também não teria uma precisão boa fazendo essa medida com trenas. Então a gente usa semelhança de triângulos também de uma margem do rio. Existe uma projeção desse triângulo através do rio, conforme o ângulo que você enxerga, você consegue medir essa distância e projetar a largura do rio. Então isso começa a ser aplicado desde a época dos gregos antigos, onde eles tinham também, pela trigonometria, a possibilidade de estar calculando o raio da Terra, a distância à Lua, todo o sistema de localização, navegação por estrelas, era via trigonometria. Viu então a aplicabilidade daquilo que a gente está estudando? Isso aí, tem que estar motivado a estudar essa matéria. Tá joia, pessoal? Olha só, vamos ver agora então a função cossecante de x. Como é que essa função cossecante de x vai funcionar? Lembrando que cossecante é 1 sobre seno de x. Seno não pode ser zero. Se seno não pode ser zero, então vamos ver o que acontece. Eu vou ter essa função, ela não pode ter seno zero. E seno vai ser zero quando? Quando for raiz 0, π, 2π, ou seja, diferente de κπ. Tá legal? Qual é o valor máximo de seno? 1. Então qual é o valor máximo que a função cossecante vai ter? Não, tem que perguntar qual é o valor mínimo da função cossecante, no eixo de cima e no eixo de baixo. A partir do eixo x, o valor mínimo vai ser 1, e do x para baixo, o valor máximo vai ser menos 1. Então vamos ver o gráfico da função cossecante de x e ver como é que funciona. Eu tenho um ciclo trigonométrico e vou ter a função que eu falei para vocês, no mínimo ela vai alcançar 1 acima do eixo x, e no máximo ela vai alcançar menos 1 abaixo do eixo x. E perceba as retas assíntotas. Por que reta assíntota? Porque seno de x não pode ser zero. Então assíntotas onde? No 0, π, 2π. E a curva da cossecante vai ficar como? Desta forma. Parece parábola, mas não é não. Cuidado, hein? A parábola ela sobe. Aqui não. Ela vai continuar reta, sem fazer abertura. A parábola ela abre. Aqui não. Ela vai continuar reta, sem a abertura.
Então é cossecante, cossecante. Valor mínimo 1, valor máximo menos 1. Qual é a imagem? Projeta no eixo Y, acima de 1 e abaixo de menos 1. Agora vamos ver então, função secante de x. Quem que é secante de x? 1 sobre cosseno de x. Cosseno de x não pode ser zero, então acompanha comigo aqui na tela para verificar como é que eu vou fazer com o domínio da função secante de x. Então agora vamos fazer o seguinte, aplicar a função secante de x do domínio à imagem, onde o domínio vai ser diferente de π sobre 2 mais kπ e a imagem acima de 1 e abaixo de menos 1. Acompanhe comigo o gráfico, então. Eu vou ter aqui a função deslocada em relação à função cossecante. Então, desloquei as assíntotas. Passaram a ser menos π sobre 2 e assim por diante, sempre somando de π em π. Então, agora vamos fazer o seguinte, ver as dicas que eu tenho para você fazer a tarefa direitinho. Calma, calma, já está acabando. Olha só para finalizar. Y igual a mais b vezes seno de mx mais q. O A serve para levantar a curva ou abaixar a curva. O B serve para diminuir a amplitude ou aumentar a amplitude. O M que multiplica x serve para fazer a variação do período. Então fica 2π sobre m para a função seno e cosseno e π sobre m para a função tangente e cotangente. E o Qzinho somado no ângulo faz com que a função se desloque para a direita ou para a esquerda no eixo horizontal. Era só isso. Boa tarefa, bons estudos e aceitem as sugestões dos professores. Até logo, turminha. Tchauzinho. Na aula de hoje, estudamos as funções trigonométricas. Aprendemos a função seno. A função seno, ela vai ter um período de 2π se for seno de x. Se não, fica 2π sobre m, m que acompanha o x. Analisamos a função cosseno. A função cosseno é deslocada em relação à função seno de π sobre 2. Discutimos a função tangente. A função tangente tem as assíntotas passando pelas retas π sobre 2 mais kπ. Bons estudos! Então, professor, esta aula é um pouco densa, mas ela ajuda muito você. Então agora você basta fazer com eles exercícios. Treine os exercícios e ensine eles, importantíssimo, as dicas passadas no vídeo. Tá legal? Bons estudos, boas tarefas para os seus alunos e bom trabalho.